Salve, rapaziada, de cenário improvisado aqui, porque o meu PC principal deu pau, mas vamos embora trocar ideia aqui sobre Fortaleza 0, Bahia 0 no Castelão. Já adianto, péssimo resultado para o Fortaleza. Na medida que você está enfrentando um dos times ali de G13 para baixo, e que esse time briga para não cair, e que esse time tem um elenco inferior ao seu, tem um técnico inferior ao seu, está num momento pior do que o seu, você jogando com o apoio da sua torcida, você tem que ganhar. Ah, como é que vai ser a vitória? Vai ser goleando? Vai ser convencendo? Eu não sei. Mas você tem que vencer. Então eu parto desse princípio, trazendo a análise do resultadismo da coisa, que para o Fortaleza foi péssimo. O time do Bahia tem muitas limitações, principalmente ali no meio campo. Quando o Cauli não joga, por suspensão ou por lesão ou por desgaste, quem é que vai substituir? Tassiano? Daqui a pouco eu vou chegar para trocar uma ideia um pouco mais sobre Tassiano. Mas Tassiano não tem características de camisa 10. Ele é o jogador da transição. Ele é tipo um coringa, né? Meio que um faz tudo, mas ele não é um meia que vai te proporcionar boas jogadas com um passe de 20, 30 metros com muita visão. Não, ele é o cara da transição, defesa meio ataque, que vai chegar finalizando em gol, se apresentando forte ali, entrando como um elemento de surpresa na grande área. Ele não é o cara que vai te trazer uma grande qualidade no passe, que vai te trazer grandes alternativas, um grande chute como o Cauli Oliveira, ele apresenta um pouco mais dessas características. Mas é aquilo, Paiva olha pro banco e fala, meu Deus, quem é que eu vou colocar? Danielzinho, fraquíssimo. Mugni, até acho que poderia ser uma alternativa, mas também não é nenhum grande jogador para a Série A, não é nenhuma boa peça para você ter ali como reserva imediata de Cauli. Você tem que trazer um camisa 10. Isso aí eu já falei faz 500 anos, antes de começar a temporada. Então, assim, você analisa a situação do Fortaleza, daqui a pouco eu chego no Bahia, e o Fortaleza, ele empatou contra o Corinthians, Internacional, Grêmio, São Paulo e agora contra o Bahia. O Fortaleza é o rei dos empates na Série A. E detalhe, é o que eu volto ao ponto. Eu não analiso todos esses empates sendo bons, não, gente. Porque, peraí, se você nesses 5 confrontos aí você empatou, mas você estava num momento melhor e que poderia ganhar os 5 jogos, óbvio que você vai cometer deslizes ali e você vai perder pontos. Mas ficar no quase 5 vezes contra esses times, sendo que você estava melhor do que todos esses times que eu acabei de citar, e desses 5 empates, 3 no Castelão, é ruim, gente. Pontos corridos, é melhor você ganhar um jogo e perder 2 do que empatar 3. Esse é o primeiro ponto da análise, tá? Passando aqui para a tabela, aí eu vou chegar no Bahia e fazer um pouco da análise do jogo também, tá? Para o Bahia, a análise ela é um pouquinho diferente. E só para deixar claro, acho que o jogo de hoje o empate tá justo, tá? Minha análise do resultado do Fortaleza não é colocando o ponto que o Fortaleza merecia vencer o jogo e por isso que o resultado foi ruim. Não, é porque o Fortaleza tinha que vencer o jogo independentemente do desempenho do time, tá? Já para o Bahia, a análise do Bahia que eu vejo é a seguinte, tá, rapaziada? O Bahia ele está brigando contra o rebaixamento, isso aí já é fato, né? Chegou ao seu 8º ponto hoje e está na 14ª colocação. Pro Bahia, velho, vamos lá. O Bahia tem um elenco inferior. Apesar de se classificar na Copa do Brasil na última quarta-feira contra o Santos, legal, bonito, bacana, espetacular. Colocou mais de 4 milhões de reais no bolso e conseguiu avançar até mais do que o Fortaleza, que tem um melhor elenco e joga muito mais bola do que o time do Bahia. Só é pegar toda a temporada dos últimos anos. Isso aí é um fato, não é nem questão de opinião. Pro Bahia você fala, pô, eu peguei um time melhor do que o meu, mais bem preparado, mais bem estruturado, na casa dos caras e eu empatei de 0-0 e eu consegui me comportar defensivamente de forma interessante minimamente, um pouco melhor do que eu vinha me comportando. Então eu posso olhar para esse resultado e falar que foi interessante, foi bom. Só que aí é que tá o detalhe, gente. A gente, além de olhar esse ponto de vista, a gente tem que olhar a circunstância como um todo. O Bahia, ele até agora, ele não tá bem na Série A. Essa é que é a realidade. Não tá bem. E assim, pode perder 2 posições na rodada. Se a rodada não favorecer o Bahia ele pode perder uma posição para o Vasco se o Vasco vencer e pode perder uma posição a depender do resultado ali de Cuiabá e Goiás. Se o Goiás vencer, vai a 10, passa o Bahia. Se o jogo for empate, o Cuiabá passa. Independentemente do que aconteça, o Bahia vai perder uma posição ali. Vai cair ali para a 15ª colocação no mínimo e pode cair para a 16ª colocação se o Vasco vencer seu jogo também. O Bahia não entra no Z4 nessa rodada porque nem tem como, né? O Corinthians apanhou do América Mineiro de 2-0
e confia no projeto do Pofechou, que é horroroso, ele nem técnico de futebol então, assim, o Coritiba tá muito abaixo, então nem tem como o Bahia entrar na zona do rebaixamento, mas pode voltar a figurar na beira do penhasco, né? Ficar ali à beira do penhasco, do precipício, e se cair, vai entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada, lógico, né? E aí é que tá o ponto. Eu vou ser um pouco mais taxativo em relação ao resultado de hoje do Bahia. A gente vai poder ser um pouco mais taxativo de acordo com a rodada. Ao término da rodada, se os resultados não forem favoráveis ao Bahia, a gente analisa o resultado de hoje falando, não foi bom. Não foi a pior coisa do mundo, não chega a ser um péssimo resultado, óbvio que não. Mas, devido ao Campeonato do Bahia, que perdeu de 2-0 do Inter, empatou com o Goiás na Fonte Nova, tomou 3-0 do Santos, perdeu do Botafogo, perdeu do Bragantino, só venceu 2 jogos contra a Coritiba e Vasco, você tem que analisar o contexto inteiro e falar. Não tem como você analisar o resultado de hoje e falar, foi excelente pro Bahia, não. Isso é um erro de análise. Quem fala que o resultado hoje foi excelente está equivocado. Pode considerar aí, bom, beleza, Biel não jogou, Cauli estava desgastado e tal, você pode considerar um bom resultado. Mas é aquilo. Os próximos jogos do Bahia na Série A, contra Cruzeiro na Fonte Nova e Palmeiras. Se o Bahia ele não consegue vencer nenhum dos próximos 2 jogos, nem contra o Palmeiras, nem contra o Cruzeiro, sei lá, soma 2 empates aí, soma 2 pontos nos próximos 2 jogos, o resultado de hoje foi mais um grãozinho de areia na conta do Bahia que não causa uma boa projeção, não causa uma boa pontuação, não traz um bom reflexo na tabela. Então, acaba sendo um resultado de razoável para até ruinzinho se o Fortaleza não ganhar, se o Bahia não ganhar os próximos 2 jogos, ou pelo menos vai ganhar um jogo só contra o Cruzeiro, pelo menos. Se ganhar do Cruzeiro e um empate contra o Palmeiras, ou ganhar um desses próximos 2 jogos, e os resultados dos adversários ajudarem, eu vejo que o resultado do Bahia acaba se tornando até positivo o de hoje, tá? Só para passar todo o contexto do que eu vejo em relação ao resultadismo do Bahia. Gente, o jogo de hoje, eu resumiria, se eu fosse fazer uma manchete, né? Dar uma de TNT Esportes aqui. Faço uma manchete para o jogo de hoje. Eu diria que Fortaleza 0, Bahia 0, um jogo pobre. Um jogo pobre em termos de finalizações. Um jogo pobre em termos de criação de chances claras de gols. Quantas chances claras de gols o Bahia criou? Só uma boa chance pelo menos. Que Cicinho faz um belo cruzamento, deixou o Mingote ali com boas condições na grande área para ele finalizar e finalizou com perigo. Quase que saiu um gol ali do Bahia. Só. Tirando isso, o Bahia contra-atacava ali até com uma volúpia, até com a intensidade interessante, mas não chegou a criar grandes oportunidades de gols. Foram contra-ataques perigosos que faltou um pouco mais de qualidade técnica no grupo de jogadores do Bahia para ser mais eficiente nos contra-ataques. Volto ao ponto. Vejo muitas críticas a Renato Paiva, entendo, compreendo e concordo, mas para mim o grande problema do Bahia chama-se elenco. Falta mais elenco, falta mais peças para o time do Bahia. Eu canso de bater nessa tecla todos os vídeos, faz 10 anos que eu já falo isso. 10 anos eu exagero um pouquinho, né? Mas é que eu vejo dessa forma, falta mais elenco para o time do Bahia. E o time hoje de Renato Paiva foi bem estruturado na defesa, primeiro tempo interessante, conseguiu contra-atacar a todo momento. Cicinho hoje, grande criticado aí pela torcida nos últimos jogos aí e tal, no recorte da temporada, mas hoje ele foi um dos melhores em campo. Muita personalidade, muita disposição física, muita disciplina tática, atacou, contra-atacou, tentou defender como podia, gerou uma situação boa de gol para Mingote, que ele faz um belo cruzamento. Então Cicinho hoje foi um destaque positivo do jogo, cara. Fez um bom jogo hoje, Cicinho. Mesmo ele sendo muito criticado pela torcida do Bahia, ele conseguiu fazer um bom jogo hoje de modo geral e tá no top 3, top 4 de melhores em campo. Ou talvez no top 2, ou talvez o melhor em campo, sei lá. Porque ele fez um bom jogo hoje, cara. Foi um dos jogadores ali que mais me chamaram a atenção durante a partida. Em relação ao Fortaleza, sobre o Bahia, eu já falei a análise geral de modo como um todo, né? Falta mais elenco para Renato Paiva. E faltou o Biel hoje no jogo, que poderia ser interessante. Cauli entrou só no segundo tempo. Se ele fosse jogasse no primeiro tempo, seria interessante também. Mas de modo geral, gente, o Bahia ele finalizou ali, ó, 9 vezes, apenas 2 finalizações na barra de um modo como um todo, tá? No cômputo geral ali da partida. Foi mal, 7 finalizações, 2 na barra. E o Fortaleza finalizou 11 vezes, 4 vezes a mais do que o Bahia, 4 chutes a mais, melhor dizendo, 2 finalizações na barra também. E o Fortaleza também não criou muita coisa. O Bahia conseguiu marcar
o Fortaleza de forma bem interessante, não deixou o Fortaleza criar uma blitz, não deixou o Fortaleza envolver. O Fortaleza não teve um brilhantismo, não é à toa que o Fortaleza ele só passa a melhorar e a entrar um pouco mais no ritmo que o Fortaleza está acostumado a jogar no segundo tempo, quando entra Pikachu. E aí eu queria dar um destaque antes disso as lesões, né? De Romarinho e Guilherme. Guilherme que sofreu um choque grave ali de cabeça com o goleiro Marcos Felipe do Bahia. E aí ele acabou saindo de ambulância, mas pelo que eu vi das informações, tá tudo ok com o Guilherme, ele não sofreu nenhum grande problema, além da saída dele do jogo, óbvio, né? E aí o Fortaleza sentiu falta de Moisés, que foi vendido por mais de 25 milhões, aliás, por quase 25 milhões, 24,5, aproximadamente 25 milhões, e o Fortaleza sentiu falta de um cara que traz uma diferença no 1 contra 1, que é um cara que vai quebrar linhas com drible, que vai quebrar linhas com a movimentação, que tem muita intensidade na movimentação, na velocidade para explorar um contra-ataque. Então faltou um cara desse pro Fortaleza hoje que faz diferença, porque o meio campo do Fortaleza hoje não teve o mesmo brilhantismo de sempre. Hércules e Alexandre não jogaram aquela bola toda que eles estão acostumados a jogar aí em toda a temporada de modo geral. Foi mal, rapaziada. Peço desculpas aí que eu tive que fazer um corte aqui no vídeo porque a conexão não é nem a conexão. Meu recurso aqui de hoje, o PC não está me ajudando, então vai ficar um vídeo bem raiz mesmo. Mas voltando ao ponto, Moisés faz muita falta para esse time do Fortaleza. Sem Moisés, Romarinho tem que estar no dia dele inspirado, que é uma vez no mês só. E Guilherme é abaixo da crítica e nem teve tempo de mostrar muita coisa porque se lesionou minutos depois dele ter entrado na partida. Então, assim, de um modo geral, gente, o 0 a 0 foi justo. O Fortaleza melhorou a parte da entrada de Pikachu, criou algumas oportunidades ali. Galhardo teve a finalização perigosa, teve uma bola que o próprio Pikachu pega livre dentro da grande área e finaliza com perigo. Não com tanto perigo assim, porque poderia ser muito melhor a finalização. Foi uma finalização até cara a cara, entre aspas, com Marcos Felipe, mas Pikachu não conseguiu fazer o gol e finalizar bem. Então, de modo geral, faltou um pouco mais de Moisés para o Fortaleza e para o Bahia faltou um pouco mais de elenco e de eficiência nos contragolpes, tá? 0 a 0 acho que é justo. Se fosse ter um vencedor, seria o Fortaleza, porque criou um pouco mais do que o Bahia. E o primeiro tempo do Fortaleza, que não foi tão bom, o Bahia foi um pouquinho melhor. O segundo tempo, o Fortaleza joga mais do que o Bahia. E aí eu acho que poderia sair vencedor. Enfim. E aí, ó, zicaram mais uma vez a galerinha do GE, 8 a 0 pro Fortaleza, e eu até falei, meu irmão, isso aí dá uma zica retada, viu? É capaz de ser um empatezinho hoje. E quase que o Bahia poderia até achar um golzinho ali na reta final do segundo tempo. Enfim, acabou sendo 0 a 0, né? Eu até falei, pô, tô com um feeling que vai ser empate esse jogo aí de Fortaleza e Bahia. Apesar que o Fortaleza era favorito e tal, eu achava que tipo, era do empate para a vitória do Fortaleza, e o jogo foi um pouquinho dessa cara aí do empate para a vitória do Fortaleza, mas acabou sendo 0 a 0. E tá aí, gente, comenta o que é que vocês acham, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, a gente volta aí mais tarde. Valeu, desculpa aí porque hoje foi osso, viu? Hoje eu tô num PC alternativo. Naturalmente vai ficar pior a qualidade. Tamo junto.